put a spell on you. Em uma noite de Halloween, uma vela de chama negra é acesa e traz de volta à vida 3 bruxas do século XVII. It's just a bunch of hocus pocus. Hoje, quase 30 anos depois, essas 3 centenárias estão mais presentes do que nunca na cultura pop. Se você pesquisar pelo filme de Halloween mais popular de todos os tempos, a internet provavelmente vai te responder Abracadabra. Embora não tenha sido uma grande atração de bilheteria, assim como as irmãs Sanderson, o filme ressurgiu das cinzas e ganhou status de cult. Mas como o Abracadabra lançou este feitiço? Nos próximos minutos vamos mergulhar nos bastidores, efeitos especiais e segredos de produção de um dos filmes mais queridos da Disney. Seja bem-vindo aos bastidores de Abracadabra. Twist the bones and bend the back. Eat it, puppet, alchemist. Come to mommy. Just a bunch of hocus pocus. Muito antes de uma vela ser acesa e 3 bruxas do século XVII voltarem aos dias atuais, a ideia original que um dia seria o filme Abracadabra surgiu do produtor de cinema David Kirshner, enquanto ele inventava histórias de dormir para suas filhas pequenas. Sentado na varanda de sua casa quando um gato preto da vizinhança passou por perto, ele surgiu com a história de um garoto que, para salvar a sua irmã de 3 bruxas, tinha sido enfeitiçado e transformado em felino há 300 anos. A esposa de Kirshner percebeu o potencial da história e sugeriu ao marido que ele anotasse e investisse no enredo. Kirshner se juntou ao amigo e roteirista Mick Garris e eles colocaram a história no papel. Garris tinha um histórico em produções de terror e trouxe sua experiência sombria para o roteiro. Os dois haviam trabalhado há pouco tempo com Steven Spielberg no projeto Um Conto Americano, e o diretor demonstrou interesse em levar o roteiro para sua produtora. No entanto, Kirshner já havia marcado uma outra reunião com Jeffrey Katzenberg, na época presidente da Walt Disney Company, que gostou do roteiro intitulado Halloween House e em 1984 fechou o negócio. Outros roteiristas se juntaram ao projeto e tornaram a história menos sombria. Ainda assim, a saga de 3 bruxas que sugam a vida de crianças inocentes e lutam contra um zumbi que perde a cabeça é um enredo bem atípico para as produções da Disney, especialmente no final da década de 80. Nos 8 anos seguintes, o roteiro do filme circulava nos bastidores do estúdio, passava por alterações, mas não saía do papel. Numa dessas mudanças, o filme foi rebatizado para Hocus Pocus. David Kirshner queria a atriz Cloris Leachman no papel de Winifred, mas o roteiro chegou às mãos de outra estrela. Nascida na capital havaiana no dia 1º de dezembro de 1945, com uma carreira versátil e consolidada, Bette Midler é ganhadora de 4 Globos de Ouro, 3 Emmys, 2 Tonys e indicada 2 vezes ao Oscar. No cinema, sua carreira começou em 1979 com o filme A Rosa, e logo na estreia, ela foi indicada ao Oscar e levou para casa o Globo de Ouro de Melhor Atriz. I'll show you a pair of golden globes. Excuse me, I'm sorry, I didn't mean it. Com a carreira em alta, em 1986, Midler assinou um contrato inicial com a Disney para realizar 3 longas-metragens, e os filmes levaram a atriz direto para mais indicações ao Globo de Ouro. Para falar da parceria do estúdio com a atriz, na época, o presidente da Disney disse ao The New York Times: "Nos casamos", e juntos eles fizeram sucesso. De 1986 a 1993, Bette Midler esteve ao todo em 10 projetos para a Disney. Quando o roteiro de Abracadabra caiu em suas mãos,
A atriz viu a oportunidade de fazer algo diferente dos personagens que já havia encenado e estava empolgada para interpretar uma bruxa em um filme dedicado à família. Para dirigir o projeto, o escolhido foi Kenny Ortega. Os dois já haviam trabalhado juntos no filme de estreia de Midler, quando ele coreografou a atriz em A Rosa. Ortega trazia na bagagem um histórico na música. Ele criou os números de dança do filme Xanadu e em 87 consolidou sua fama de coreógrafo no ganhador do Oscar Dirty Dancing. Em seu currículo, ele ainda trazia as coreografias de estrelas da música pop como Cher, Madonna e Michael Jackson. Em 1992, com o filme Extra Extra, Ortega estreou como diretor na Disney. Thank you, Max, for that marvelous introduction. Com Bette Midler a bordo, o filme ganhou força para finalmente sair do papel, e a atriz Sarah Jessica Parker, de 28 anos, também assinou com a produção. I'll be thy friend. Para interpretar Mary Sanderson, a atriz Rosie O'Donnell foi o primeiro nome cogitado, mas a atriz não gostou nada da ideia de interpretar uma bruxa e negou o convite. O papel caiu nas mãos da atriz Kathy Najimy, que no ano anterior tinha brilhado no blockbuster Mudança de Hábito. Ela era fã de Bette Midler e demonstrou interesse imediato em trabalhar com a atriz. Com a contratação de Najimy, Abracadabra estava oficialmente em produção e as 3 bruxas protagonistas da história estavam finalmente definidas. Para interpretar o herói adolescente, o jovem ator Leonardo DiCaprio, na época com 18 anos, parecia a escolha ideal. DiCaprio teve uma reunião com o diretor Kenny Ortega, mas naquele ano ele já estava comprometido em outras 2 produções. Quem ficou com o papel foi o jovem ator Omri Katz, de apenas 16 anos. Oh, come on, it's just a bunch of hocus pocus. Também se juntaram ao elenco infantil Vanessa Shaw e a pequena Thora Birch, de apenas 11 anos de idade. A virgin lit the candle. Com o elenco escalado, o departamento de maquiagem e figurino começou os testes para criar o visual dos personagens. Cada bruxa deveria ter sua própria identidade e a chefe de figurino Mary Vaux sabia disso. Bette Midler participou ativamente de todo o processo de criação. A bruxa Amado Oeste de O Mágico de Oz e a performance de Angelica Houston em Convenção das Bruxas serviram como inspiração para a atriz. Já no visual, Bette queria que Winifred tivesse dentes longos e um penteado diferente. I wanted her to have teeth because basically she was a flesh eater, but it also gave her a very kind of cuckoo appearance. And the hair I took from Elizabeth I of England. Para Mary Sanderson, a alquimista que misturava poções mágicas, a inspiração foi criar uma bruxa cozinheira. We're young. And beautiful. Sarah, a única das irmãs com beleza, tinha um toque de princesa e o figurino buscou inspiração no clássico A Bela Adormecida. She's very seductive and she's completely unedited. Farewell! Maybe next time! And she's just awful and I just love her. Enquanto isso, a equipe de produção trabalhava buscando locações, desenhando efeitos especiais e construindo cenários. Apesar da história se passar na cidade de Salem, no estado de Massachusetts, a maior parte do filme foi rodada a quase 5.000 quilômetros dali, dentro dos estúdios da Disney em Los Angeles, Califórnia. Na lista de locações importantes que realmente aconteceram em Salem, está o Pioneer Village, que serviu como fazenda para Thackeray Binks na sequência inicial do filme. O local é um museu a céu aberto com casas que recriam o ambiente da cidade no século XVII. E apenas 500 metros dali está a propriedade particular que serviu como fachada para a casa de Max e Danny. A apenas 2 quilômetros dali, localizada mais ao centro da cidade, está a casa de Allison, que na verdade é o Ropes Mansion, uma mansão histórica construída em meados de 1720, que hoje é administrada por um museu. A poucas quadras dali está o Old Town Hall, usado para o baile de Halloween. As cenas internas foram gravadas na Califórnia, mas a fachada do prédio, que já foi a antiga prefeitura da cidade, funcionou para as cenas externas da festa. Para a casa das irmãs Sanderson, eles estudaram a arquitetura de Salem do século XVII e construíram uma casa inteira em um estúdio da Disney em Burbank, na Califórnia.
O cenário do filme era imenso e tudo ao redor da casa, incluindo uma floresta, um cemitério e uma estrada, foram construídos pela equipe de cenografia do filme. Action. As gravações de Abracadabra começaram no dia 12 de outubro de 1992. E entre os maiores desafios da produção estavam os efeitos especiais. It's not like magic. I could just fly. They have to put harnesses and ropes and whatever. And that, that kind of puts some strain on your body because gravity and everything. O figurino criou 2 tipos de capas para as bruxas. Uma curta para as atrizes caminharem e uma longa para as complicadas cenas de voo. Hoje estas cenas seriam feitas digitalmente, mas no início da década de 90 a realidade era outra, e a maior parte delas foram feitas pelas próprias atrizes. It was very, very hard because you had to hold on to that broom and make all these gestures and carry on and act at the same time. It was really tough. It's over there. It's over where? It's over there! Elas eram penduradas em cabos que deslizavam nos trilhos presos no topo do estúdio. Para os planos de câmera mais fechados, a técnica de voo era outra. Foram usadas gruas, uma espécie de guindastes, que eram mais confortáveis para o elenco. Içadas a 4 metros do chão, nas gruas as atrizes tinham mais flexibilidade para atuar e a equipe mais controle dos movimentos. Para algumas cenas de ação foram criadas marionetes iguais às atrizes. As bonecas, combinadas a um fundo azul, chamado de chroma key, criaram um efeito explosivo na tela. No papel de Billy Butcherson, o zumbi amante de Winifred, estava o ator Doug Jones. Ele levava cerca de 2 horas e meia para ser caracterizado pela equipe. E nas cenas em que literalmente perde a cabeça, uma dublê usava uma roupa com armadura especial para criar o efeito no vídeo. Para dar mais realidade ao zumbi, Jones foi literalmente enterrado nos sets da Disney. E na cena em que ele corta os lábios e saem mariposas de sua boca, elas realmente estavam lá. Thackeray Binks, em sua versão felina, foi uma verdadeira matemática para os técnicos de efeitos visuais, que combinaram gatos de verdade, animatronics, que são robôs, e imagens geradas por computador. A equipe usou 8 gatos com habilidades diferentes, e o elenco tinha uma pequena buzina para atrair os animais adestrados. Para as cenas em que ele está falando, foram usados gatos reais na gravação e na pós-produção aplicadas imagens geradas por computador, uma técnica considerada razoavelmente nova para aquela época. You can talk. Yeah, no kidding. Now, get the spell book. Come on, move it! Os técnicos de efeitos visuais também criaram 3 livros para a produção. Um deles trazia os feitiços escritos para ser filmado em detalhes, outro com animatronic para os movimentos do olho e um terceiro menos frágil para que os atores pudessem usar nas cenas de ação sem medo de estragá-lo. O histórico musical do diretor Kenny Ortega e o seu toque como coreógrafo são vistos em diferentes momentos do filme. O caminhar das irmãs Sanderson, por exemplo, pode não ter música, mas ele tem compasso. For those 3 witches, it is about movement. And there's a lot of timing involved. We did a lot of counting, we did things on the beat, and people don't usually do that in films. Most people are very naturalistic in their behavior, but he didn't want naturalism, he wanted it to be very stylish. So he was counting behind the camera, 1, 2, 3, 4, turn on 5, and step, 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 walk, beat, make a gesture. Boom, shot. It was all very dance-oriented. I put a spell on you. And now you're mine. A famosa sequência musical que acontece no baile de Halloween também foi ideia do diretor Kenny Ortega. Na época, com medo que o número quebrasse a narrativa do filme, o produtor David Kirshner foi contra a ideia. Ortega conseguiu carta branca do presidente da Disney com uma condição: o número deveria ser integrado à história do filme. Now the witch is back! Os roteiristas surgiram com a premissa de Winifred enfeitiçar o baile de Halloween.
Ela cantaria um clássico de 1956 chamado I Put a Spell on You. O compositor Mark Shaiman já havia trabalhado antes com Bette Midler e foi chamado para recriar uma versão especialmente para ela. O resultado é uma das cenas mais lembradas do filme. E o produtor David Kirshner reconhece que hoje adora o número musical. As gravações de Abracadabra encerraram em janeiro de 1993. E agora a Disney precisava escolher uma data para o lançamento do filme. Em 1993, a animação em stop motion O Estranho Mundo de Jack, do diretor Tim Burton, já estava em produção e a data de estreia do filme acertada para outubro daquele ano. 2 filmes com temática de Halloween lançados simultaneamente poderiam dividir o público e conflitar nos ganhos de bilheteria do estúdio. E foi por esse motivo que Abracadabra chegou aos cinemas dos Estados Unidos com uma data inusitada, em 16 de julho de 1993, em meio ao verão norte-americano. O resultado não enfeitiçou a crítica. O jornal The New York Times disse que Bette Midler como rainha das bruxas e maquiagem pesada foi uma bagunça. As vendas dos ingressos também não foram nada animadoras. No fim de semana de estreia, as irmãs Sanderson amargaram na 4ª posição e na semana seguinte a bilheteria continuava despencando. No mesmo dia da estreia de Abracadabra, a Warner Bros. Lançou Free Willy, que também disputava a atenção das famílias no cinema. Abracadabra também concorreu diretamente com os dinossauros do blockbuster Jurassic Park, o que não ajudou em nada o desempenho da Disney nas bilheterias. Com críticas negativas e bilheteria muito abaixo do esperado, o filme parecia condenado ao esquecimento. No final da década de 90, as comemorações em torno do Halloween aumentaram e ele se tornou pouco a pouco mais popular entre os norte-americanos. Em 97, 4 anos após o lançamento de Abracadabra, uma matéria do The New York Times apontava que o Halloween já ultrapassava as vendas de Páscoa e ocupava a 2ª posição no ranking de feriados decorativos. Com tanta popularidade, as grandes empresas de entretenimento investiram na temática com fantasias, festas e, é claro, programação especial nos canais de TV. 31 Nights of Halloween, only on Freeform. Filmes temáticos começaram a ser exibidos na televisão durante o feriado, e Abracadabra estava nesse pacote. Ano após ano, as reprises foram se tornando cada vez mais frequentes e também mais assistidas. No final dos anos 2000, Abracadabra, que em 1993 foi um fracasso de bilheteria, se destacava como a maior audiência entre os filmes de Halloween na TV. As reprises se tornaram tão frequentes que em 2019, o filme foi visto 27 vezes durante o mês de outubro no canal Freeform. E assim como as irmãs Sanderson foram invocadas numa noite de Halloween e retornaram das cinzas, o mesmo aconteceu com Abracadabra. Na última década, a popularidade nas vendas dos DVDs do filme aumentou expressivamente. E desde 2014, ele aparece entre os 10 DVDs mais vendidos durante o Halloween. Nos últimos anos, os figurinos do filme também se popularizaram entre as fantasias. O merchandising explodiu em produtos de todos os tipos nas lojas especializadas. E até um show especial com as irmãs Sanderson passou a ser encenado durante todo o mês de outubro no Magic Kingdom, um dos parques temáticos mais famosos da Disney. E em 2015, Bette Midler deixou os fãs extasiados durante sua turnê Divine Intervention, quando incluiu um número de I Put a Spell on You na setlist do show. E foi assim, como um feitiço que demorou para se concretizar, que Abracadabra ganhou status de cult e se tornou um fenômeno da cultura pop. Memes e frases do filme ganharam as redes sociais, e o elenco foi reunido em 2 grandes especiais. Em 2018, no aniversário de 25 anos do longa, um show foi televisionado com a presença de todos os protagonistas. E no Halloween de 2020, devidamente uniformizadas de irmãs Sanderson, Bette, Sarah e Kath Najimy se reuniram para um especial beneficente transmitido pela internet.
The picture that I liked myself the best in was Hocus Pocus. Em diversas entrevistas, Bette afirmou que Winifred foi seu personagem mais divertido de interpretar. And I understand it's one of your favorites. Oh, I love it. I love it. E que retornaria para uma sequência se a Disney tivesse interesse. So I'm grateful for it. It was also the most fun I ever had on the screen. E durante anos, os fãs fizeram barulho pedindo por essa continuação. Até que finalmente, em dezembro de 2020, o estúdio anunciou que uma sequência do filme seria desenvolvida para a plataforma de streaming, o Disney Plus. Hi, everyone. We are the infamous Sanderson sisters of Hocus Pocus. And now Hocus Pocus 2. No elenco, além do retorno de Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy como as irmãs Sanderson, também tem o ator Doug Jones, que volta no papel do zumbi Billy Butcherson. Lock up your children! Yes, Salem, we're back! E se toda a história tem uma moral, a de abracadabra é que você pode se beneficiar imensamente com o tempo. O sucesso do filme só demorou um pouco para se tornar aparente. Em 2022, após 29 anos, a vela da chama negra já tem data para voltar a ser acesa. Abracadabra 2 tem estreia mundial marcada para o dia 30 de setembro exclusivamente no Disney Plus. E uma coisa é certa, Winifred, Sarah e Mary, as irmãs Sanderson, estão mais vivas do que nunca. Always.